3 vezes deram descarga. Quando eu entrei nessa fossa, as baratas entravam pela farda, eles no começo se esmagavam elas. É uma sensação muito ruim, muita barata. A primeira pessoa que eu tirei, ela estava com um pedaço de concreto no peito dela e no pescoço e prendendo ela no barranco. E ela com a mão por baixo assim, ó, segurando uma criança, né? Ela falou: bombeiro, tira primeiro essa criança. Bom dia, quero começar agradecendo primeiramente a Deus por esta oportunidade. Graças ao bom Deus, os meus 30 anos de serviço no bombeiro, mesmo tendo visto muitos acidentes, nenhum pessoal de forma grave comigo. Então, meus agradecimentos ao Eterno. Meu nome é Benedito Antônio Corá. Entrei na Polícia Militar em novembro de 1971. Logo em seguida, fui para o Corpo de Bombeiros e permaneci no bombeiro até os últimos 5 anos, quando fui, na época era Rádio Patrulhamento Aéreo, hoje é o Comando de Aviação da Polícia Militar, onde trabalhei os meus 5, 6 anos, meus últimos anos, como enfermeiro do Águia. E logo no começo da minha carreira, eu fui para a escola de cabo, escola de sargento muito novo. E aí, como sargento, eu vim para o Corpo de Bombeiros. Fiz o CBS, vim para o bombeiro, já em seguida fiz escola de educação física. Eu era monitor de educação física da turma de 1979. Muito cedo, eu tive a experiência também de ter facilidade em altura. E aí, com o Tenente Belmonte, a gente fazia alguns exercícios em cabo, fazia aquelas apresentações. Eu nunca fiz parte da equipe de apresentação, mas eu fazia isso no meu quartel, né? Com o Belmonte, com outras pessoas, porque eu era magérrimo, não era magro, eu era magérrimo. Tinha muita facilidade, pelo pouco peso, de trabalhar em altura, né? Nos cabos. Mas essa minha primeira experiência com a UT foi uma queda de pessoas em poço, na divisa de Diadema com Americanópolis. Vila Clara era o nome da vila. E o pessoal estava num churrasco até mais tarde da noite e eles não sabiam que embaixo de onde eles estavam tinha um poço que, como solapou a terra, quebrou uma rede de esgoto e aquilo acabou se transformando numa fossa. Com o peso das pessoas em cima daquela laje de concreto que era fina, ruiu. E eu não lembro a todo, mas era mais de 15 pessoas que foram para o fundo do poço, e que era uma fossa, né? Como o local estava com muita gente querendo fazer alguma coisa, eles estavam se preparando, ainda foi a hora que eu cheguei, né? E eu vi um menino pendurado na janela, amarrando um cabo de varal, uma cordinha de varal nele. Eu falei: o que você vai fazer? Eu vou descer porque minha mãe está lá embaixo no poço. Eu falei: não, você não vai descer não. Aí tiramos ele, eu peguei um cabo de salvamento, aquela corda grossa de salvamento, e aí eles me desceram. Eu tirei, acho que 6 pessoas com vida e umas 2 já mortas, mas eu fiquei literalmente até o peito, vou usar a expressão vulgar e verdadeira, literalmente na merda. Deram descarga de fezes 3 vezes em cima de mim, até descobrir da casa, porque era uma casa acima, que passava a rede de esgoto por cima de onde tinha esse poço, né? 3 vezes deram descarga. E quando eu entrei nessa fossa, as baratas entravam pela farda, eles no começo se esmagavam elas, é uma sensação muito ruim, muita barata. E a primeira pessoa que eu tirei, ela estava com um pedaço de concreto no peito dela e no pescoço e prendendo ela no barranco. E ela com a mão por baixo assim, ó, segurando uma criança, né? Ela falou: bombeiro, tira primeiro essa criança, que é meu sobrinho. Estou segurando ela. Tira ela primeiro, salva ela primeiro. E ele segurando aquela criança, eu falei: solta ela primeiro, eu vou tirar você, depois eu tiro o seu sobrinho. Para tirar ele para fora, eu tive que, como essa pedra formou um ângulo, como um triângulo, eu tive que amarrar esse pedaço de concreto, pedi para o pessoal de cima puxar para liberar ele, tirei e falei para as pessoas: puxe ele sem
dar tranco com as costas no barranco para preservar a coluna. Porque ele veio com as costas no barranco passando, era terra, né? Para preservar a coluna. Tirei também uma outra pessoa com trauma de costela, porque a pedra pegou. Tirei também o mesmo processo, amarrado, puxando pelo peito e não pela cintura, né? Com as costas apoiadas no barranco, né? do poço. Eu sei que eu fiquei de uma meia-noite e meia, mais ou menos, dentro daquele poço até 6 horas da manhã. O resultado disso foi que eu tirei 5 pessoas com vida, tirei algumas mortas. Quando eu saí às 6 horas da manhã, a guarnição de salvamento, que já tinha bastante gente ali, deram um processo de continuidade. Eu lembro também de uma ocorrência que foi muito marcante. Nós estávamos almoçando no quartel lá da Raposo Tavares, no Periperi. A gente estava num horário de almoço, começando o almoço ali no Periperi, acionou o resgate, atropelamento embaixo da ponte, ali perto onde era antigamente o Extra. Chegamos lá, era uma criança atropelada. A família dela junto, porque ela, em vez de subirem pela passarela, tentaram passar por baixo da ponte. Naquele mesmo lugar, o pai dessa criança, alguns anos atrás, foi atropelado e morreu também, fazendo a mesma coisa, atravessando a pista da Raposo Tavares e não pela passarela, pela pista. Quando nós chegamos lá, achamos pedaços da criança, né? Juntamos guardamos os pedaços que conseguimos ali para liberar o trânsito. Esperamos o carro de cadáver ou a viatura para fazer ocorrência. Quando chegaram, nós voltamos para o quartel para continuar o almoço. Fizemos a higiene adequada, tal. Sentamos na mesa para almoçar. Os três choramos, porque era um drama não só para a gente ver aquela família, né? Aquela situação que eles estavam. Aí eu pergunto, se a gente não trabalhar esse lado emocional, como que a gente vem para casa? Como que a gente enfrenta o resto da vida? Vou lembrar uma passagem em Guarapiranga ainda. A guarnição de AB, quem comandava ela era o Sargento Ribeiro, daqueles que veio de Osasco, um grande profissional de salvamento e de incêndio. O apelido dele era Mais de Mir. Eles estavam numa ocorrência de fogo em mato. E aí irradiou incêndio num lugar onde o cabo Pilan, que era o motorista da viatura, morava e era pertinho desse lugar que eles estavam no fogo em mato. Irradiou, ele escutou a irradiação de incêndio, o Pilan falou para o Ribeiro, sargento, é aqui do lado. Ele falou, junta a mangueira, joga em cima do AB e vamos para lá. Central AB, não me lembro que AB que era, que corria em Guarapiranga agora, estamos aqui ao lado desse incêndio. Aí a central falou, pode, autorizado o deslocamento para o local. Quando eles chegaram no fogo em residência, a pessoa que tinha saído para chamar o bombeiro não tinha chegado ainda. Chegaram primeiro do que a pessoa que tinha saído para telefonar, porque naquele tempo a gente tem que lembrar que todo mundo não tinha celular, né? E aí quando a pessoa chegou e viu o bombeiro lá, falou, nossa, como que pode isso, né? Chegou primeiro que eu, né? Aí todo mundo ficou muito feliz com a rápida chegada, aí o Ribeiro se empolgou, linha direta, a guarnição armou a linha direta, esguicho, ele já ficou lá na frente, Pilan, água! E o Pilan lá na bomba. Pilan, água! E a bomba travou. Lascou frente. Aí ele soltou uma série de adjetivos elogiando. Pilan, água, seu desgraçado. Aí o Pilan meteu força lá, saiu com muita pressão, né? E ele na frente, o auxiliar que estava de apoio, saiu para ajudar o Pilan, ele não largou o esguicho, ele deu várias cambalhotas no incêndio, né? E aí um civil lá falou, olha, eu já vi apagar incêndio de tudo quanto é jeito, mas dando cambalhota foi a primeira vez, né? Foi uma condição engraçada, né? Esse Mais de Mir, infelizmente, também foi assassinado, teve uma história triste, mas ela tem muitas boas lembranças de ocorrências do Ribeiro,
do famoso Ribeiro. Era que Deus o tenha. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Geraldo, muito obrigado a todo companheiro de ocorrência, a todo companheiro de quartel que ajudaram a formar a minha vida. Deus abençoe. Até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado.